Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Meu irmão, minha irmã, que a paz de Jesus e o amor de Maria transbordem neste dia no seu coração, na sua vida. Eu me chamo Roberta, sou casada, tenho 2 filhas, faço parte do grupo de oração Espírito Santo da paróquia de São Sebastião, em Espera Feliz, Minas Gerais. E, mais uma vez, é uma alegria muito grande estar aqui para poder partilhar mais um pouco da palavra de Deus com vocês. E eu te faço um convite, né? Se você está chegando agora, ainda não é inscrito no nosso canal, eu te convido a se inscrever no nosso canal, apertar aí o sininho, ativar as notificações, né? Assim você vai ficar por dentro de todas as novidades do nosso canal. E se essa pregação tocar seu coração, ou outras, né? Se você também está chegando agora, eu te convido a você dar uma olhada em tudo, né? Com certeza terão muitas pregações, né? Que vão com certeza sustentar, né, o seu coração, que vão hoje de encontro a alguma necessidade sua. E eu te convido a compartilhar nos grupos de WhatsApp, compartilhar aí no seu Facebook, no seu Instagram. Afinal, também compartilhar é uma forma de evangelizar. E hoje eu te convido a partilhar comigo a respeito de um tema, que é um tema, né? Será que é para mim? É a respeito da santidade. Santidade, um chamado de Deus para todos nós. Para todos nós, sim, é verdade. Santidade, um chamado de Deus para todos nós. O primeiro chamado que nós recebemos é o chamado à vida, né? Lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, Deus vai dizer assim, ó: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Todas as outras coisas ele disse, né? Faça-se a luz, tudo ele foi mandando que as coisas se fizessem, e as coisas se fizeram, né? Agora, quando ele parou para poder nos criar, né? Nos criou a sua imagem e semelhança, ele disse façamos, né? Porque foi Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e nós, você e eu, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos criação de Deus. E lá em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, Deus vai falar com a gente bem forte a respeito do nosso chamado, né, da nossa vocação. Ele vem dizer o seguinte, ó: antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado. Ou seja, antes que você existisse ali na barriga da sua mãe, né? Deus, ele já pensava em você. Deus, ele já sonhava com você. E ele já tinha planos para a sua vida. E mesmo aí quando você estava ainda já na barriga da sua mãe, talvez nem a sua mãe tivesse conhecimento, né? Ou talvez a sua mãe ainda até já tinha conhecimento, mas ela não sabia ainda se seria menino, se seria menina. Ela não te conhecia ainda, né? Mas Deus, ele já te conhecia. E ele vem dizer assim, né? Antes do seu nascimento, eu já te havia consagrado. Então esse é o nosso primeiro chamado, o chamado à vida. E Deus vem nos dizendo, né, que antes de tudo, né, antes que o nosso pai e a nossa mãe pudessem nos conhecer, ele já havia nos chamado e ele já havia nos consagrado, né? Isso significa que ele já tinha um projeto de amor para cada um de nós. E eu te convido a pegar aí agora a sua Bíblia, né, se você tiver condições neste momento, lá em Levítico, no capítulo 11, no versículo 44, e vai dizer o seguinte assim, ó: pois eu sou o Senhor vosso Deus, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Vamos ler mais uma vez? Pois eu sou o Senhor vosso Deus, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Isso quer dizer, meu irmão, que no nosso batismo nós somos chamados a ser santo, porque o nosso Deus é santo. E Jesus também lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, no versículo 48,
ele também vai nos dizer isso, né? Sede santos, porque o vosso Pai Celeste é santo. E pensando assim na nossa humanidade, parece até que é algo um tanto quanto impossível para nós, não é verdade? Como eu vou ser santo? Como Deus é santo? Será que isso é possível? Mas o nosso Deus, como um Deus de amor, né? Como um Pai de bondade, um Pai que nos ama e um Pai que nos criou, e como Ele nos criou, Ele conhece a cada um de nós. Ele não ia pedir nem para mim nem para você algo que fosse impossível de realizar, né? Afinal, o impossível é Ele que pode fazer. Então, o impossível fica para Ele. Ele só pede a nós aquilo que Ele sabe que compete a nós fazer, né? Eu te falo porque eu tenho 2 filhas pequenas, né? Quem não me conhece, eu tenho uma filha de 5 anos, tenho uma filha de 3 anos. Então eu não vou pedir nada para elas que não compete com a idade delas, nada daquilo, né, que a idade delas impede ainda de fazer. Tudo que eu peço a elas para fazerem é porque eu sei que elas têm condição de fazer. Mesmo que elas vão ter que fazer, às vezes, um esforço, mas eu sei que elas vão conseguir fazer. E da mesma forma, é o nosso Pai conosco, né? Se Ele nos dá essa ordem, se Ele nos fala assim, ó, eu, o Senhor, seu Deus, né? E Ele pede assim, ó, sede santos, porque eu sou santo, é porque essa santidade, ela é possível para nós. E a gente pode pensar assim, mas como é que eu vou ser santo? Porque quando a gente fala, né, em ser santo, a primeira imagem que vem na cabeça da gente é exatamente essas imagens. As imagens que nós vemos nas igrejas, as imagens que muitas vezes nós temos na nossa casa, nos santos que a gente tem de devoção, nos santos que tem na nossa paróquia, nas capelas das comunidades. E a gente vê aqueles santos e a gente acha que aquilo é inatingível, né? Mas na realidade, uma coisa muito interessante que o nosso Papa Francisco, ele vem nos dizer o seguinte, ó: para ser santo, não é necessário ser bispo, sacerdote, religiosa ou religioso. Muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade esteja reservada apenas àqueles que têm essa possibilidade de se afastar das ocupações comuns, né? Para que possa dedicar muito tempo à oração, para que possa dedicar muito tempo ao estudo da palavra, à adoração, né? E isso que o Papa Francisco vem nos dizer já é algo que vem de encontro muitas vezes à nossa dúvida, né? Às vezes, mas se Deus não me chamou a ser freira, se Deus não me chamou a ser padre, se Deus não me chamou a ser uma religiosa, um religioso, um consagrado, onde eu vou poder me afastar das atividades, né? E vou viver exclusivamente para o Senhor, como esses podem, né, viver inteiramente para o Senhor, mas nós não, nós temos a nossa vida, nós temos a nossa família, nós temos as nossas ocupações do dia a dia, e muitas vezes então pode nos parecer essa dúvida, mas como eu vou ser santo? Né? E na realidade o Papa vem dizendo assim, que não é assim. Todos nós somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo próprios testemunhos nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra, né? E onde você se encontra hoje? Se você, por exemplo, né, tá aí, você jovem, tá aí na sua casa, com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, né? Deus te chama a ser santo aí, de onde você está, né? No seu trabalho. Se você, casado, né, casada, Deus te chama a ser santo, com seu esposo, com a sua esposa. Você que é pai, você que é mãe, Deus te chama a ser santo. E nós vemos assim que a santidade, né, vai ser o quê? Santidade vai ser um estilo de vida, vai ser procurar fazer tudo aquilo que você faz da melhor forma possível, fazer tudo aquilo que você faz com amor. Santa Teresinha fala uma coisa muito importante, que é o seguinte, né? Nada é pequeno se é feito com amor. Então, ou seja, tudo aquilo que você vai fazer por amor. Quando você sair para trabalhar, né, você vai realizar qual é o trabalho que você realiza. Você faz uma prestação de serviço ao próximo, você trabalha como vendedor, você é um professor, você é um empresário, né, você está à frente aí de muitas pessoas, né? Deus te chama o quê? A tudo que você tem que fazer, a fazer com amor e por amor. Nada, como Santa Teresinha nos diz, né?
Nada é pequeno se é feito com amor. Porque muitas vezes nós nunca, talvez, vamos ser chamados a fazer algo grandioso, né? Às vezes eu só vou ser santa se eu for missionária na África, né? Não, mas não é isso, né? Tudo aquilo que nós fazemos, nós somos chamados a fazer por amor. Até mesmo as ocupações da sua casa, né? De repente eu não falei aqui, mas talvez você é uma dona de casa. E você vai estar aí na sua casa, você vai fazer o almoço, você vai lavar a louça, você vai manter a casa em ordem. Tudo isso você é chamado a fazer com amor. Tem até uma música, eu me lembro agora, uma música muito bonita, por sinal, do Padre Zezinho, né, em que diz que uma criança chegou até ele e perguntou, né, o que é preciso para ser feliz? Né? E ele vem dizer, né? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. Né? Isso que vem nos dizer. Então é esse o nosso chamado, é fazer todas as nossas coisas, né? É cumprir com todas as nossas obrigações do dia a dia, quer seja no nosso trabalho, quer seja na nossa casa, e também as nossas ocupações na igreja. Se você tem alguma ocupação na igreja, tudo você vai fazer com amor e por amor daquele que te chamou primeiro. E outra coisa, né, que quem nos diz agora é o nosso saudoso Papa, né? Agora São João Paulo II, ele vem nos dizer o seguinte, né? Santo não é aquele que não cai, mas aquele que mesmo caindo não desiste de se levantar, né? Ou seja, a santidade é uma luta diária, né? Não significa que ser santo, né? Às vezes quando nós pensamos assim nos santos, aí é aquela pessoa que não teve nenhum pecado, ou aquela pessoa que não tem inclinação para o pecado, que não tem inclinação para o mal, mas não é isso, né? Ser santo muitas vezes é sim, você vai cair, porque nós temos a nossa inclinação para o pecado, nós temos a nossa inclinação para o mal, mas mesmo quando nós caímos, nós não vamos desistir de nos levantar. E aí sim nós teremos a nossa luta diária para poder ser santo, para fazer o quê? Para fazer a vontade daquele que nos enviou, para fazer a vontade do Pai, assim como Jesus fez. Jesus aqui na terra, ele veio para quê? Para cumprir a vontade do Pai, né? Por isso que nós somos chamados, né, a amar como ele amou, a viver como ele viveu. Por quê? Porque em toda a sua vida, em todas as suas decisões, em todas as suas ações, Jesus, ele fez a vontade do Pai. E é isso que nós também somos chamados a fazer, né? Como ele nos diz lá na sua palavra, né? Lá em Mateus 16, 24, né? Se quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, né? Você que está me ouvindo, você quer ser santo? Então comece agora, comece aí na sua família, comece aí com seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, no seu trabalho, na sua comunidade, né? Vai exercendo bem e fazendo com amor tudo aquilo que você precisa realizar. Realiza com o maior amor do mundo, com aquele amor que vem de Deus. Uma outra coisa muito interessante que o Papa Francisco nos diz é o seguinte: santos são pessoas que antes de chegar à glória do céu viveram uma vida normal, né? Parece que eles não tiveram uma vida normal como a gente, mas eles tiveram, né? Eles tiveram as suas alegrias e tristezas, assim como nós temos, né? Tem dias que nós estamos muito felizes, mas tem dias também que nós estamos muito tristes, tem dias que são difíceis, né? Fadigas, cansaços, né? Tem dias que nós estamos cansados, sim, fisicamente, né? Agora tem dias também que nós estamos cansados de rezar, tem dia que nós nos sentimos desanimados, fatigados, e com certeza esses santos, antes de chegar à glória de Deus, eles também se sentiram assim. Mas o que fez a diferença é que esses santos que nós conhecemos hoje, né? Quando eles experimentaram o amor de Deus, quando eles trocaram verdadeiramente o olhar com Jesus, né? Quando eles fixaram o olhar em Jesus e eles experimentaram o amor de Jesus, aí sim eles nunca foram os mesmos. Sabe por quê? Porque eles souberam sim renunciaram às suas vontades para poder fazer a vontade daquele que o chamou, né? Para alcançar a santidade, né, é preciso luta, primeiramente luta.
E essa vem primeiro por quê? Porque realmente ser santo, principalmente nos dias de hoje, vai ser, meu irmão, minha irmã, todos os dias uma luta constante, né, para poder não cair em pecado. Vai ser uma luta constante para poder não fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, né? E maior ainda, para não fazer aquilo que o mundo tem pregado hoje. Porque hoje em dia, né, tudo é normal. Hoje em dia, infelizmente, né, o que vale a felicidade é você estar feliz. Então não importa, mas não, né? Nós somos chamados, e essa luta é exatamente para quê? Para nós fazermos a vontade daquele que nos enviou, daquele que nos amou primeiro, daquele que nos chamou. Vigilância, o segundo ponto, sabe por quê? Porque vai ser preciso vigiar, você vai ter que vigiar, sim, vigiar seus pensamentos, vigiar suas ações, vigiar suas palavras, para que você não se afaste da vontade de Deus. Em terceiro lugar, discernimento. E esse discernimento, né, você vai conseguir como? Nas suas orações, rezando, pedindo a Deus para poder te mostrar aquilo que Ele quer para você, né? Ser santo verdadeiramente hoje em dia, meu irmão, minha irmã, vai ser remar contra a corrente. E como é difícil remar contra a corrente, mas verdadeiramente é isso que você vai precisar fazer. Porque ser santo vai ser ir contra a tudo aquilo que nós temos hoje dito como normal, tudo aquilo que todo mundo faz, mas aquilo que nós não faremos, porque nós faremos aquilo que Deus quer de nós, né? E agora, para finalizar, né, temos que lembrar sempre que o que? A santidade, ela vai passar pela intimidade com Deus. Amado, amada, é impossível ser santo sem ter intimidade com Deus, né? Essa intimidade com Deus, ela passa pela oração. Não é possível ser fiel a Deus sem a oração, sem falar com Deus, é claro, mas além de falar com Deus, silenciar o nosso eu, silenciar o nosso coração, para quê? Para poder ouvir a voz daquele que nos chamou, para poder, né, ver o que Deus quer de mim, o que Deus está falando comigo hoje. Outro ponto, né? A santidade nos faz imensamente felizes, pois vivemos aqui nesta terra a antecipação do céu. Ou seja, né, apesar de todas as dificuldades, né, que com certeza nós teremos, como Jesus mesmo diz, né, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, né? Ele não fala que vai ter facilidade, né? Ele não fala, ele mesmo diz nas suas palavras, né, no mundo tereis aflições, mas tenha coragem, porque eu venci o mundo. Mas a santidade vai nos fazer imensamente felizes. Por quê? Porque uma vez que eu abro mão da minha própria vontade para fazer a vontade daquele que me chamou, eu serei muito mais feliz, porque aquele que me chamou, aquele que me criou, ele mais do que eu mesmo, ele sabe daquilo que eu preciso para ser feliz. Então, quando eu deixar tudo, com certeza eu vou achar tudo aquilo que eu preciso, né? E lembrando sempre, né? Não existe santidade sem cruz. Não existe santidade sem renúncia. Nós vamos ter que, todos os dias, uma vez, duas vezes, não. Todos os dias nós vamos precisar renunciar à nossa própria vontade para fazer a vontade dele. O Espírito Santo nos concede e renova constantemente este dom, nos permitindo ser abrasados por esse fogo. E olha que coisa maravilhosa, né? Sozinho eu não consigo, sozinho você não consegue. Nós só conseguiremos ser santos e nós só conseguiremos fazer a vontade de Deus quando todos os dias nós nos abrimos a essa experiência do Espírito Santo. Nós não vamos pedir o Espírito Santo só uma vez, mas nós pediremos esse Espírito Santo todos os dias da nossa vida. E esse Espírito Santo vai nos abrasar, vai abrasar o nosso coração. Esse Espírito Santo vai nos trazer a coragem, a mesma coragem que ele trouxe para os apóstolos, lá naquele dia, né, de Pentecostes, onde os apóstolos ainda estavam com medo, né, daquilo que poderia acontecer com eles, uma vez que eles tinham, né, assassinado Jesus. Então, o que poderia acontecer com eles que eram seguidores, discípulos de Jesus? Mas o Espírito Santo mesmo trouxe coragem. E esse Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, é que vai trazer coragem para você todos os dias. Esse Espírito Santo é que vai trazer esse desejo no seu coração, que vai abrasar mesmo. Você vai sentir o seu coração em chamas, o desejo de fazer a vontade de Deus. E essa experiência nós teremos que fazer todos os dias.
E por último, né, mas não menos importante, o nosso Papa ele vai nos indicar Maria como modelo de santidade, e não teria realmente outro modelo de santidade maior para ele nos indicar, não é verdade? Aquela que fez a vontade do Senhor todos os dias, aquela que o próprio anjo disse quando apareceu, né? Cheia de graça, o Senhor é contigo, ou seja, aquela que o tempo todo transbordou da graça de Deus, aquela que não soube dizer não a Deus, aquela, né, que quando Deus chamou pela primeira vez, ela disse assim, ó, eis aqui a escrava do Senhor. E da mesma forma, né, nós somos convidados, né, o Papa nos convida a ter Maria como esse exemplo de santidade. E que Maria mesmo, meu irmão, minha irmã, ela nos ensine, assim como ela, a dizer, né, a cada dia que o Senhor nos chamar, a dizer assim, eis aqui a escrava do Senhor, eis aqui o escravo do Senhor, faça isso em mim, Senhor, segundo a tua palavra. E eu te convido, neste momento, meu irmão, minha irmã, se você puder, aí onde você estiver, se você tiver a possibilidade de fechar os seus olhos, eu te convido mesmo a fechar os seus olhos e a querer mesmo nesse momento se esvaziar mesmo da sua vontade. E não importa, olha, eu te falo agora, não importa, eu não sei aquilo que você está passando, eu não sei aquilo que você tem feito, eu não sei aquilo que você fez até o dia de hoje, mas o Senhor, Ele te chama neste momento a deixar aí o seu barco, a deixar tudo aquilo que você tem vivido para trás. E eu te convido mesmo neste momento, meu irmão, minha irmã, se esvaziar de si mesmo e dizer, assim como Maria, aquela que o Papa nos deixa como modelo de fidelidade, como modelo de santidade. Senhor, eu estou aqui. Eis aqui a serva do Senhor, eis aqui o servo do Senhor. Faz em mim, Senhor, segundo a tua vontade. Eu só te peço isso, seja qual for, Senhor, a tua vontade, mas eu quero, Senhor, fazer a tua vontade hoje, sempre, todos os dias da minha vida, meu Deus, eu quero te seguir. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. É muito bom servir, meu irmão, minha irmã. É que o nosso Deus, Ele imprima mesmo essa vontade no nosso coração, todos os dias da nossa vida. O quanto é bom servir, o quanto é bom fazer a vontade daquele que nos chamou desde sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.